Fala, meus queridos! Vamos lá para mais um vídeo. Hoje a gente vai falar do suplemento aí que vem sendo usado. Muitas vezes errado, muitas vezes as empresas colocam em pré-treinos e ele não é um suplemento pré-treino, né? Ele vem com a promessa de aumentar a performance, mas será que ele aumenta a performance em todas as modalidades? Como será que funciona, né? Ele é aquele famoso suplemento que dá o efeito da coceira, né? Não sei se você sabe de qual que eu estou falando, mas vai saber agora, né? Chama a betalanina. Não sei se você já viu por aí, já deve ter escutado dela, falar dela. Vamos aprender um pouquinho sobre como ela funciona, o que ela faz, como usar, quando tomar. Beleza? Vamos soltar a vinheta aí. Fala, galera, bora lá? Henrique Monteiro, seu nutricionista. Vamos aprender um pouquinho hoje, tá? Mecanismo de ação da beta-alanina. Então vamos lá. Primeiro de tudo, a gente precisa entender o que é a acidose, né? O que é a acidose durante o exercício, né? Primeiro, acidose. O que é a acidose? A acidose é quando a gente transforma a solução, né? E deixa ela mais ácida, né? Então a gente aumenta a acidez. Como que se aumenta a acidez? Reduzindo o pH. Quem não sabe o que é uma redução de pH, tem que refazer, né, o terceiro colegial novamente, na verdade os 3 colegiais, né, para você voltar a rever esses conceitos, ou você dá aquele Google ali que você já vai aprender novamente, né, dar uma relembrada nesse conceito. Mas a acidose nada mais é que deixar o pH da solução menor, isso significa que ele está mais ácido. Por que o pH reduz, né, durante exercício de alta intensidade? O que acontece? Vamos lá, durante o exercício de alta intensidade, o que a gente precisa? De energia, né? Como que acontece essa energia? Quebra bastante ATP em ADP. Quando a gente tira o fósforo dessa molécula de ATP, sobra energia, tá? Então, por isso que gera energia a quebra nesse. Pode ver que aqui é um trifosfato de adenosina, ele virou um difosfato de adenosina. Então, para arrancar esse fósforo daqui, a gente libera energia. E isso, claro, como a gente está falando de exercício, né? Isso acontece no músculo, beleza? Então, é isso que libera energia no músculo, tá bom? Toda vez que a gente quebra esse ATP em ADP, a gente libera íon H+, tá bom? Que é o íon hidrogênio. Então, na hora que a gente quebra isso aqui, a gente libera energia, só que uma coisinha que sobra também aqui da reação é o H+, o íon H+, tá bom? Então, quanto mais ATP a gente quebra, mais energia a gente libera e mais H+ a gente libera também. Então, esse H+ ele vai ficando acumulado ali na fibra muscular, tá? Na célula muscular. Quando a gente tem um excesso de H+, o pH da célula diminui, ou seja, ele fica mais ácido. E é isso que gera a nossa acidose. Então, como o exercício de alta intensidade aumenta a acidose no músculo? A gente, como está praticando algo de alta intensidade, precisa de alta energia. Alta energia, alta quebra de ATP em ADP. Alta quebra de ATP em ADP, alta liberação de energia, claro, e íon H+. E esses íon H+ vão se acumulando, esse acúmulo vai fazendo o pH diminuir e aumentando a acidose. Fechou? Perfeito? Quais estímulos acabam necessitando desse processo de alta intensidade aqui, né? Essa liberação alta de energia? Repetições na musculação, por exemplo, uma corrida, uma pedalada, tá bom? Principalmente exercícios de alta intensidade, tá? Se for aquele treininho meia boca ali, uma caminhada, por exemplo, não vai acontecer esse processo, ok? Então não vai acontecer a acidose, não vai acontecer a alta produção de H+, porque você não vai precisar de uma alta produção de energia. Durante a pausa, entre um descanso e outro, é onde a gente, por exemplo, isso, né, no caso, por exemplo, musculação, tá? Durante a pausa é quando a gente remove esse excesso de H+ do tecido, né, da fibra muscular, no caso. Quem faz isso são sistemas tampões, tá? Eles tamponam a reação, né, o meio, para equilibrar os íons, tá bom? Então, quanto maior a pausa entre uma série e outra, por exemplo, na musculação, mais H+ eu removo nesse período, tá? Nesse tempo.
Por isso que se a gente quer um maior aproveitamento ali, maior desempenho, por isso que você vê aí os caras indicando um descanso de 2, 3, 5 minutos entre uma série e outra. Não só por isso, tá? Mas é um dos motivos, ok? E quanto menor a pausa, menos H+, é removido, porque não dá tempo. Quais os tipos de treino que produzem mais H+, produzem muito H+, e, consequentemente, geram mais acidose, né? A musculação, não se fosse treino com essas pausas longas, não vai gerar muito H+, tá? Então, não vai gerar uma acidose, certo? Então, a musculação, para gerar isso aqui, tem que ser séries até a falha ou próximo da falha ali, né? E a pausa tem que ser curta, porque a gente viu que se pausa longa, a gente remove o excesso de H+, então acaba não tendo essa acidose, certo? Métodos também ali avançados, né, como o drop set, rest pause, biset, triset, ou você alongar entre as séries, eles também favorecem a acidose, beleza? Está aumentando muito o volume e, por exemplo, drop, rest pause, um descanso bem curto. No aeróbico, se você fizer HIIT, né, que é aqueles tiros intervalados, né, qualquer lugar, na bike, na esteira, na escada, também vai gerar bastante acidose. E como que essa acidose gera fadiga, tá? Porque se gerar só acidose e a acidose não fizer nada, não faz muito sentido, né? Mas essa acidose gera fadiga, né? E essa é a questão. Vamos lá, como que a acidose gera fadiga? A força muscular nossa é determinada pela quantidade de energia que a gente tem para fazer o movimento, para fazer a contração da musculatura, e isso isso tem a relação com o ATP, só que a gente precisa do cálcio também para fazer a ligação entre as duas proteínas que contraem o músculo. A gente chama essas duas ali proteínas de actina e miosina. Uma desliza pela outra. Só dá um Google, põe lá actina e miosina, você vai ver a fotinha delas, tá bom? Para acontecer essa ligação, esse deslize, que vai causar consequentemente a contração da fibra, a gente precisa de ATP e cálcio. Com o pH baixo, com a acidose, o que acontece? A acidose diminui a liberação de cálcio lá no retículo sarcoplasmático, retículo endoplasmático da célula muscular, né? Célula muscular a gente chama de sarco, tudo que é sarco vem de músculo, tá? Então tudo que você vê escrito sarcoplasma, sarco, não sei o que, porque tem relação com o músculo, tá bom? Então, a acidose vai diminuir a liberação de cálcio no retículo endoplasmático da célula muscular, que chama sarcoplasmático, e com menos cálcio, menos ligação entre actina e miosina, menos força, certo? É isso. E outra coisa, outro motivo, né, da acidose diminuir, da acidose gerar fadiga, ela diminui a mudança de pH, diminui a atividade enzimática lá na mitocôndria e no citoplasma de enzimas envolvidas com a glicólise, né, que é a quebra da glicose. Que a glicose, a quebra dela, no final vai gerar ATP para a gente gerar energia. No final a gente vai ter menos ATP com isso. Então, menos ATP, menos energia, maior fadiga. Entendeu? E onde que entra a tal da betalanina nesse rolê todo aqui, tá? Após ingestão de betalanina, tem que ser uma ingestão crônica, tá? Não posso tomar, por exemplo, hoje eu vou dar um treino mais forte, vou tomar betalanina. Não funciona assim, tá bom? Após a ingestão crônica de betalanina, essa betalanina vai entrar na célula muscular, na fibra muscular, né? O neurotransportador que faz a entrada, né? Que joga ali a betalanina para dentro, para o meio intracelular, que chama TAUT, tá bom? O transportador. Ao entrar no músculo, essa betalanina, que é um aminoácido, ela vai ser combinada com a histidina. Tem a enziminha aqui que acelera o processo, que é a carnosina sintase. No final, a união desses dois, acelerada pela carnosina sintase, vai gerar a carnosina, tá? Então a gente usa a betalanina para aumentar a carnosina. Esse aumento de carnosina é o que vai atrasar o acúmulo de H+, né? Que vai atrasar a acidose. Por isso que aumenta o desempenho. Então a gente suplementa a betalanina, ela entra na nossa célula muscular pela proteína aqui, pelo transportador TAUT. Lá dentro da célula, ela vai ser combinada com a tal da histidina, que é outro aminoácido, e a gente vai formar carnosina. A carnosina que vai lá atrasar o acúmulo de H+, atrasando a acidose,
Isso prolonga, então, o desempenho, diminui a fadiga. Entendeu? A suplementação tem que ser crônica, tá? Por quê? Porque para aumentar os níveis de carnosina no final das contas, a gente tem que ir suplementando todo dia a beta-alanina com a histidina para ela ser combinada através da enzima e depositando mais carnosina dentro do músculo, entendeu? Então é um processo que leva tempo, certo? Pelo menos quanto, Henrique? 3 semaninhas para ter um mínimo de desempenho. Pelo menos 3, tá bom? O mecanismo do bicarbonato a gente vai deixar para um outro vídeo, tá? Mas então a gente precisa entender o que? Beta-alanina, como que funciona? Uso crônico. Então não adianta tomar uma vez só. Por isso que não adianta, por exemplo, às vezes os caras colocam na forma de pré-treino. Pega um pré-treino, né, qualquer no Google, põe lá. Geralmente eles colocam lá 2 gramas de beta-alanina. Claro, se você usar o pré-treino todo dia, pode ser que aumente um pouquinho. Depois de 3 semanas, a quantidade de carnosina, você tem um efeitozinho ali. Mas o ideal são de 5 a 6 gramas de beta-alanina por dia. Então, só na quantidade já está errado. E aí tem gente que não vai treinar todo dia, então não vai tomar o pré-treino todo dia, entendeu? Por isso que o uso é crônico. E às vezes eles colocam ali só de enfeite no pré-treino. Ou colocam até para a pessoa ter aquele efeito da coceirinha e achar que, nossa, tá batendo e tal. Aí vai gerar um efeito placebo e coisas do tipo. Então, o videozinho de hoje era sobre beta-alanina. No próximo eu vou trazer sobre o bicarbonato, que ele também vai atuar diminuindo a acidose, mas é outra via, tá? Depois eu vou explicar certinho para vocês. Combinado? Então esse foi o videozinho de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, manda nos comentários aí. Se gostou, deixa o like para ajudar a gente. Se quer saber mais sobre essas coisas, eu vou estar postando sempre vídeos. Se inscreve ali no canal para você não perder os vídeos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado.